Chega para cá, todos devem chegar nesta reunião online, né? Através destas palestras que a gente sempre está postando no YouTube. Chega mais, vai chegando mais. Bem-vindo a todos de toda a parte do Brasil e do mundo. É um prazer, é um motivo de alegria poder falar com todas as pessoas. Embora a distância seja muito grande, pessoas de todos os países, pessoas de países longínquos, né? Lá do norte, do sul, do leste, oeste, dos 5 continentes da Terra, como a gente sempre está repetindo. A gente deseja paz, harmonia e felicidade. A gente deseja que todos possam pegar as nossas dicas e seguir os bons princípios e os bons valores, né? Também a minha saudação a todo o pessoal da América do Sul, pessoal da Venezuela, pessoal do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, da Groenlândia, de Cuba, do México, em todos os lugares, tanto na América do Sul como na América Central, né? Nas Guianas Francesa, na divisa, né? Aí no Amazonas e outros países que estão nesta área, a gente espera que todos estejam bem. Eu tenho ouvido pessoas que falam no YouTube, né? Que diz que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem um problema de doença rara, né? E alguém fala que ele tem esse problema, né? Mas eu não sei se é verdade ou não, né? Na minha opinião, não só as autoridades, mas pessoas de todas as classes, trabalhadores, autoridades, funcionários públicos, deve cuidar bem da sua saúde, né? Então, eles alegam-se que o presidente dos Estados Unidos da América tem um problema raro, né? Não sei se é problema crônico, venoso, não sei, que é no braço, não sei. Eu ouvi falar isso daí. As pessoas precisam cuidar mais da sua alimentação, né? Alimentar com coisas mais naturais, né? Seja autoridades ou sejam as pessoas simples, né? O pobre, ou seja qualquer tipo de classe, ou seja um trabalhador, ou seja um estudante, deve se cuidar, né? E também ter a fé no Criador, né? As pessoas andam correndo e não se cuida também do lado mental, do lado físico e do lado espiritual, né? Deve se cuidar. Não sei se é verdade, né? Agora a gente vê também um comentário também do do ex-presidente, né? Também que sofreu muitos problemas, né?
o ex-presidente Bolsonaro também, né, que passou por várias cirurgias. Isso não é fácil, né? Não é fácil, por isso que tem que ter a fé no Criador, né, do universo e orar por essas pessoas, né? Orar por todos para que haja mais saúde e vitória, né? Então se comenta muito negativos, né? Eu acho que as autoridades também têm que voltar-se para a fé no Criador também, né? Tudo isso é importante, porque, voltando um pouco para a Bíblia, que a Bíblia ela fala de trabalho, ela fala de fé, a Bíblia fala sobre o governo, a Bíblia fala sobre reinado, a Bíblia fala sobre dinheiro, a Bíblia fala sobre tudo. Então, há na Bíblia, no livro de Miquéia, né? No livro de Miquéia 7:5 diz assim: não creiais no seu amigo, nem confieis no seu companheiro. Guarda a porta de tua boca. Vamos ver aí. É o que está escrito lá, né? É na Bíblia, está escrito na Bíblia. Então, será que o presidente dos Estados Unidos tem mesmo boa intenção de ver a melhoria da Venezuela, de ver as pessoas ali, né, seguindo os valores da vida, os valores da fé, os valores do trabalho, né, do negócio, dos comércios, ou é apenas só interesse nisso daqui? Seja o governo dos Estados Unidos, seja o governo que for, está mesmo interessado no bem-estar dessas pessoas? Ou apenas está preocupado só com o lado, do seu lado, né? Porque alguém alega que os Estados Unidos ele está interessado mais na sua nação, interessado nos seus bens, interessado somente em defender os Estados Unidos da América, né? Então, como está aí o Congresso dos Estados Unidos? Eles estão defendendo os princípios, os valores da vida, os valores que o Criador tem deixado? Eles estão defendendo mesmo? Ou está pensando só em comércio, em ganhar dinheiro, em defender somente os Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma potência, mas a gente sabe que o sistema quer destruir os Estados Unidos. Destruindo os Estados Unidos vai destruir todas as nações, né? Então é necessário que o governo dos Estados Unidos procure manter os princípios, os valores, sem ditadura, né? Não estou dizendo aqui que governos têm que agir com ditadura, não. Vai defender os valores, os princípios. O Congresso está defendendo os valores, porque hoje a gente vê que o sistema que diz a Bíblia, que esse sistema que está na Bíblia jaz no maligno, né? Diz que esse sistema é do maligno. Isso daí é o que está escrito lá na Bíblia, né? Vamos ver, né? Que todo espírito, né, que é contrário à família, aos valores, à fé, né,
os valores principal, que é os valores morais, cívicos, que é os valores da vida, né? Os valores judaico e cristão, né? Esse é o espírito do anticristo. É o que está escrito na Bíblia lá, 1 João, né? 1 João diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Mas quem que é esse espírito do anticristo que já está no mundo? É aquele que se opõe o que está no mundo, né? Os que estão no mundo, que são os bons valores, que são o trabalho, que são o desenvolvimento para o bem, que é a união dos povos, que é a construção da família, que é o respeito uns aos outros. A Bíblia fala que o espírito do anticristo está no mundo. Será que o governo dos Estados Unidos, o governo da Venezuela, o governo, por exemplo, da Groenlândia, o governo da China, o governo da Rússia, o governo da Coreia do Norte, não está seguindo esse sistema? Se o espírito do anticristo já está no mundo, o que é essa palavra espírito do anticristo? É a anarquia, né? É a oposição contra os princípios que o Criador criou, né? O Criador criou todo o mundo, os céus, a terra, o planeta, as aves, os animais, os vegetais. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo está no mundo. O que é esse espírito do anticristo? É o sistema que quer destruir povos, tribos e nações. Essas ditaduras que se levantam, né? Essas ditaduras, essas aceitações, né? Que influencia as pessoas para seguir o mal. Então isso é um perigo. E eu tenho lido sobre isso, né? Não creiais no seu amigo, não confieis no seu companheiro. Guarda a porta dos teus lábios. Então a gente deseja o bem para a América do Norte, também o Congresso, né? Que não tenha a influência desse espírito do anticristo lá no Congresso, em todos os congressos, não é só num lugar. Em todos os congressos, senados, autoridades, né? E aí diz também, o mundo jaz no maligno. É o sistema, né? O sistema podre, o sistema que quer apoiar a criminalidade, que quer semear, por exemplo, o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas que querem destruir não só um país, né? América Central, América do Sul, que quer destruir a África, que quer destruir a Ásia, né? Esse é o sistema, né? Que quer tomar conta do mundo. Então, o que precisa é que esses governos, essas grandes potências que existem, por exemplo, Estados Unidos da América, não pode só viver só negociando e aceitando, né, a influência do maligno, né? Não pode, né? Tem que ter
acordos, mas não pode ser levado também pelo espírito do anticristo que já está no mundo, né? O espírito do anticristo. O mundo jaz no maligno. É o que eu tenho falado, né? Agora vamos ver aqui que o livro de Jeremias 11 e 5 diz assim. Vamos ver aqui. Maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. É isso daí. É isso mesmo, né? E aparta o seu coração do Senhor. Eu acredito que as pessoas entenderam. Vamos ver aqui. Eu estou aqui com uma orientação, uma folha na mão, que diz assim, ó. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Será que os Estados Unidos está confiando e fazendo com que o homem seja a sua proteção ou está confiando no Senhor? Pode ter exército grande, pode ter aviões, pode ter mísseis, pode ter tudo. Mas se o espírito do anticristo tomar conta, seja de qualquer país, a influência, o sistema do mal tomar conta, as grandes potências vão perder autoridade. Hoje, o espírito do mal, o sistema que quer destruir todos os povos, tribos e nações, quer que as pessoas levantem a bandeira da paz, né? A favor do mal, né? Hoje está tendo muito acordo a favor do mal. E então é preciso se cuidar. Também cuidar da saúde, né? O presidente Donald Trump, por exemplo, ele tem aqui acho que tem 80 anos ele tem, né? Ele tem 80 anos, mais ou menos isso daí. Então ele tem que se alimentar bem, ele e qualquer pessoa, alimentar com mais coisas naturais, com mais frutas, hortaliças, né? Tratamentos naturais, né? E também nunca se vender, né? Seja qualquer um, nós não podemos ser vendido por negociação, por dinheiro, por exemplo, pedras preciosas, pedras raras. Não podemos ser vendidos por qualquer coisa, né? Temos que manter o respeito, manter os bons princípios, manter os bons valores. Isso é para o Brasil também. É para o Brasil, é para a América do Sul, é para a América do Norte, né? Tudo isso porque diz: o mundo jaz no maligno. Esse versículo afirma que nós que cremos no Criador, que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Isso está no livro de 1 João 5,19, né? Aí diz, 1 João 4,7, diz: o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo. É uma coisa que eu estou repetindo muito, mas que é verdade. O que é esse espírito do anticristo? É tudo aquilo que se levanta contra a família, que se levanta contra aquele que trabalha, aquele que abre uma empresa, aquele que compra, que vende, aquele que quer viver do trabalho das suas mãos, aquele que acredita que o Criador fez todas as coisas. Esse é o sistema
que diz que é o espírito do anticristo. Ele já está no mundo, ele quer destruir nações, povos e tribos. Agora, as grandes potências levantar a bandeira da paz para esse sistema chamado espírito do anticristo? Vai se vender por dinheiro, por terra rara, por negócio com outro país, ou vai mostrar a sua influência, o seu respeito, a sua honestidade, a sua integridade, ou vai se corromper com as coisas do mundo? Porque o mundo jaz no maligno. Mas qual é o mundo? É as pessoas que dão ouvido à mentira. As pessoas que dão ouvido à desinformação. A gente vê que os canais de televisão, os jornais, os blogs hoje mentem. Muita mentira, muita falsidade. As pessoas leem jornais e os jornais falam, mas não é verdade. Esse é o espírito do anticristo que está atuando no mundo. Esse é o tal de espírito do anticristo, né? É isso daí que as pessoas têm que abandonar. É o sistema. O sistema que fala assim, não, pode usar droga à vontade, né? Pode traficar à vontade, pode matar, pode tirar a vida de as pessoas, pode corromper as empresas, pode roubar à vontade. Isso daí é o espírito do anticristo. A Bíblia está falando assim, né? Eu estou falando aqui o que a Bíblia está falando, né? Então, a gente tem que se afastar desse sistema, um sistema podre, que enriquece, roubando, defraudando, né? Defraudando os velhinhos, defraudando os aposentados, né? Rombo em bancos, né? Muitas coisas erradas, né? Corrupção. Querem legalizar, né, o direito, né, de matar pessoas hoje. Hoje vemos que o espírito do anticristo está no mundo que quer legalizar, né, o direito de matar as pessoas. Não podemos aceitar essa influência, matar as pessoas, deixar as pessoas dentro de uma cadeia, de um presídio, né? A gente vê essas pessoas que estão presas lá, né? Que do 8 de janeiro foi, né? Fizeram manifestação e estão presas e se alegam que eles deram golpe. Não existe golpe, golpe sem arma. Não usaram arma branca, que são faca, né? Que são objeto cortante, não usaram. Usaram bandeira, usaram Bíblia, essas coisas assim, né? Isso não é golpe, isso não existe golpe. Aquelas pessoas estavam ali, eu sei que existe, sim. O que está declarando é que existe um quebra-quebra, que houve um vandalismo, mas golpe não existe. Golpe sobre golpe, isso não é golpe. Golpe sem arma branca, golpe sem metralhadora, golpe sem fuzil. Não existe isso daí. Então a gente vê que o espírito do anticristo, o que é esse espírito do anticristo? Estou repetindo novamente, isso daí é tudo que se opõe contra Deus, contra a família, contra o empresariado, contra o agricultor,
contra o fazendeiro, contra a agricultura familiar. Esse é o espírito do anticristo. Quer tirar o trabalho do povo, quer deixar o povo na miséria, quer deixar as pessoas tudo mendigando. Esse é o espírito do anticristo, é o sistema que quer destruir, né? A gente vê que da Venezuela saiu mais de 8 mil, né? 8 milhões de pessoas fugiram de Venezuela. Isso é certo? Isso daí é tudo influência do espírito do anticristo. Que as pessoas fugindo da Venezuela não era para o governo pegar e fazer uma política de melhoria para que esse povo continuasse lá, mas pelo contrário. Agora já tem gente querendo inocentar, né? A gente vê que eles sequestraram, né, o presidente ali da Venezuela. Agora tem gente querendo elogiar ele, tem gente querendo fazer ele de herói. Não é só ele, né? Tem muita gente querendo endeusar, né? Ele que foi preso. Tem gente querendo justificar, tem gente querendo colocar ele num lugar e dizer, não, esse é o cara, né? Esse é o cara, ele é inocente, não fez nada, e assim por diante, né? É que nem essas pessoas que roubam, que defraudam, né? Estão querendo inocentar e falar assim, não, isso não é nada. Roubar dos aposentados, defraudar a empresa, quebrar a empresa, não, isso não é nada. Isso daí é o trabalho do socialismo, né? Que eles falam que o socialismo tem que destruir para construir. Mas que socialismo é esse? Esse é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo. Esse é o sistema, porque o mundo jaz no maligno. Mas quem é o mundo? É as pessoas que estão sob a influência da mentira, influência de partidos políticos que só incentiva a violência, né? Pessoas até ameaçando, pessoas até desejando a morte dos outros. Isso não é verdade. Então, está essa dica, né? Não creiais no seu amigo, nem no seu companheiro, né? E não confiar no homem e fazer dele, né, o seu braço, né, a sua proteção. É o que eu tenho comentado, né? Maldito o homem que confia no homem e faz dele, né, da sua carne o seu braço, né? E aparta-se o coração do Senhor. Então eu quero chamar a atenção. Pessoas, América do Norte, senhor presidente dos Estados Unidos, não fuja dos princípios, dos valores morais e procure buscar a presença do Criador. Não se afasta, não se venda por políticas corruptas, por ideologias destruidoras, né, que quer legalizar, né, um massacre das pessoas, que quer legalizar a morte das pessoas, né? A gente vê lá no Irã, né, o povo tudo protestando ali, porque o povo, a multidão quer dias melhores, né? E a gente vê, né? Não se venda, senhor presidente Donald Trump, não se venda, nem o Congresso também, não seja vendido, não seja induzido pelo espírito do anticristo, não só ali, né, naquele país, mas no Brasil também. Os
povos do Brasil, né? E também as autoridades, os deputados, os senadores, os governos, autoridades, não ceda ao sistema do mal, né? Porque está escrito também na Bíblia que os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então está aí, os homens maus vão de mal a pior e vão enganando e sendo enganados. A Bíblia fala que surgirão lobos que não pouparão o rebanho. Está escrito na Bíblia, é verdade? É verdade. Surgirão lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Pessoas enganadoras, pessoas dizendo que é o Messias e não é o Messias. Quanta gente no mundo aí que se levantou e saiu falando e continua falando por aí que é o Messias. Ei, eu sou o Messias, né? Eu estou apenas comentando, né? Ele diz assim, eu sou o Messias, não é assim? Ele fica declarando que é o Messias. São lobos devoradores. Não é Messias coisa nenhuma. Estão surgindo falsos profetas, falsos Messias. E não podemos estar acreditando nesse tipo de gente. De jeito nenhum, né? Não podemos. Então as pessoas têm que se cuidar mais. Agora voltando para a saúde. As pessoas, autoridades, governos, têm que se preocupar com a saúde e comer alimentação de qualidade, né? Procurar comer alimentos ricos em vitamina, mudar o seu estilo de vida, mudar a sua alimentação. Eu vejo gente que toma tanto remédio e estão cada vez mais pior, né? Por quê? Porque não tem uma alimentação de qualidade, porque não faz exercício, porque não muda o seu modo de viver, porque não dorme bem, porque vive estressado, porque vive psicologicamente abalado, né? Tem que haver mudança também no sentido físico, como também no sentido espiritual, né? Porque o nosso corpo, Deus criou, são três, né? É três: corpo, alma e espírito. Esses três, que é corpo, alma e espírito, tem que estar equilibrado, né? E é preciso também estar com vários minerais, estar em dia, né? Ter cálcio, ter magnésio, ter vitaminas, ou se alimentar com frutas, hortaliças, né? Que nem o magnésio. O magnésio, as pessoas precisam do magnésio, magnésio inositol e outros magnésio, magnésio treonato, magnésio inositol, que é bom para a saúde, que ajuda, né? Que trata a deficiência, melhora o sono, melhora a sensibilidade à insulina, tudo isso é importante, né? E eu quero também falar um pouco sobre algumas coisas que também são proibidas, algumas plantas que são proibidas, né? Plantas proibidas. Vamos ver algumas plantas que são proibidas, por exemplo, a mamona é proibido em algum lugar, né? A mamona, a gente sabe que a mamona ela é tóxica, né? Ela faz o óleo de rícino
mas ela é muito bom. O óleo de rícino é bom para o cabelo, né? Mas não pode tomar, né? A reviria, né? É um tipo de um purgante, mas não é aconselhado nem tomar ele, né? Porque ele é muito forte, né? Mas para o cabelo é muito bom. O óleo extraído da semente de mamona. Porém, se as pessoas ou um adulto comer uma semente, ele pode morrer. Uma criança também pode morrer. Ela é tóxica, é a semente de mamona. Então, nem todo lugar é aceito. Tem várias restrições. É proibido, em alguns lugares é proibido o plantio de mamona. Se acaso houver algum acidente, alguma coisa de alguém ou uma criança comer, a vigilância sanitária, né, aqueles que fiscalizam sobre a saúde e outros órgãos pode até punir, até multar as pessoas, né? Então, a mamona em alguns lugares é proibido, sim. A mamona, né? O ninho indiano, ele é tóxico, né? O ninho indiano, né? É o ninho indiano, né? Então, esse ninho indiano, ele pode matar as abelhas que polinizam, né, as frutas, né? Por isso ele também é proibido, né? O ninho indiano. Eu acredito que as pessoas já entenderam, né? Então, é proibido em alguns lugares esse tipo de árvore, né? Esse tipo de árvore é proibido porque mata as abelhas que polinizam as frutas, entendeu? Mata o jataí, a mandaçaia, uruçu, né? E outros tipos de planta, de abelha, né? Então, é proibido em muitos lugares. Vou repetir novamente. Ninho indiano é proibido, é tóxico e pode matar as abelhas, jataí, mandaçaia e outros tipos de abelha. Então, é proibido, né? É que nem a papoula. A papoula do ópio, né? Que é também, muitos usam e, por exemplo, já usaram, né? Como droga, como ópio também, é proibido também. É proibido. Que vem, por exemplo, extrair a heroína, né? É heroína mesmo? É tirado da papoula. Também não é todo lugar que é aceito também. É que nem a cannabis sativa, que vem ser a maconha também. Também é restringido o plantio de maconha, né? Cannabis sativa, que também é restringido, é proibido, porque tem que ter licença para plantar, que muitos plantio, mas tem que ser autorizado principalmente para tirar alguns princípios ou princípios para medicina, para medicamento. Então, mesmo que não seja proibido, mas não pode plantar, porque tem que ter autorização, né, para plantar. Então quer dizer que é proibido, né? É proibido, não pode ficar plantando assim de qualquer jeito, né? E também, por exemplo, o bambu invasor, né? Por exemplo, alguns bambu, também chamado de terrorista, né?
são bambus que muitos alegam que esses bambus faz secar fonte de água, né? Fonte de água, faz secar poço, porque o bambu, o plantio de bambu, ele puxa muita água, né? Puxa muita água. É chamado bambu invasor, ou então chamado de terrorista, né? É um tipo de bambu. Embora o bambu tem muita gente que come broto de bambu. Tem alguns bambu que são bons para usar o broto deles. Não sei se é todos, né? Alguns tipos, né? É que nem a taioba. A taioba, ela pode comer em salada, ela pode comer refogado, só que tem que tomar cuidado na hora de colher a taioba, não confundir com outro tipo de planta, como comigo ninguém pode, outro tipo de verdura, né? Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. É que nem, por exemplo, o aranto, né? O aranto tem que saber qual é o aranto que pode usar na medicina. Não é qualquer aranto, né? Tem que ser o aranto próprio. É o aranto medicinal. Então tem que tomar cuidado na hora de comprar produtos, chás, né? Tomar cuidado com o chá, porque as pessoas que vendem chá, por exemplo, em lojas de produtos naturais, precisa tomar cuidado, porque muitas vezes eles vendem, mas eles não conhecem o chá. E a gente tem que conhecer o chá, o aranto, né? Por exemplo, a taioba tem que conhecer também, né? Não é fazer, né? Pegar qualquer folha aí e falar que é para fazer salada. Não é qualquer uma. Tem que tomar cuidado na hora de usar plantas, verduras, plantas medicinais, tem que tomar muito cuidado. Também o eucalipto é proibido. Sim, o eucalipto é proibido. Não vai, né? As pessoas que têm o seu sítio, que têm sua fazenda, não vai plantando eucalipto à toa assim, sem saber, sem conhecer, né? Sem saber, né, as leis. Não é assim, né? Tem que tomar cuidado, né? E plantando eucalipto sem licença, sem nada, né? Isso pode gerar problema, né? E diz também que o eucalipto também dá problema com negócios de mina, de nascente. Tudo tem que saber, tem que informar nos órgãos competentes se pode plantar, né? Porque você vai plantar bambu, não conhece a lei, planta bambu, de repente vem a fiscalização e diz assim, não, você está fazendo errado. Aí multa a pessoa, né? Multa a pessoa, né? Por exemplo, o carrate também, que é uma planta também, e o pino também não é qualquer lugar que pode plantar também, né? Não é qualquer lugar. É necessário que haja uma licença para plantar, né? É que nem a seringueira, né? A seringueira, eu não sei se é proibido, né? Eu acredito que não é proibido, né? E agora eu tenho ouvido, né, de alguns YouTubers, né, que fizeram uma lei para legalizar aqueles que trabalham na multimídia, né? Legalizar.
Não precisa de nada, de legalizar nada. O que precisa é deixar as pessoas trabalhar, né? Não é ficar inventando sindicato, abrindo sindicato, legalizando tanta coisa para depois as pessoas ter que ficar pagando taxa em associações, né? Multimídia, legalizar multimídia. Não há necessidade de legalizar multimídia, pessoas que fazem blog. Não há necessidade, né? O que precisa, eu sempre sou a favor de menos impostos, menos taxas, né? E mais ar para aqueles que trabalham, para aquele que tem seu sitinho, para aquele que tem sua chácara. Dar mais ar ao trabalhador, ao agricultor, ao exportador, né? Quanta gente que tem produto que podia exportar, né? Importar e exportar, né? Então tem que dar mais ar, mais liberdade para quem planta, para quem abre empresa. Não adianta ficar inventando muita coisa, não, né? Ficar inventando muitas coisas aí só vai resultar em taxas e mais taxa, né? E a gente sabe que o Brasil é o lugar que mais paga o imposto, mais paga a taxa, né? A gente sabe disso daí. O que precisa é menos imposto, menos taxa, mais incentivo à agricultura, mais incentivo ao trabalho, mais incentivo aos estudos, né? E hoje a gente vê que até as escolas querem que o aluno passe e receba o seu certificado sem estudar, né? Então não é bem assim. O aluno tem que começar desde o começo, desde criança já estudar, né? Não adianta dar um certificado para um aluno, mas ele não sabe nada. Eles não sabem nem a teoria, às vezes nem estuda direito, nem guarda na cabeça a teoria, né? Tem que ter a teoria e tem que ter a prática, né? Então aí a gente vê que há vários tipos de plantações que pode ser proibido, né? Vários tipos de plantação, por exemplo, o tabaco. O tabaco era muito comercializado, mas também é proibido, não pode plantar tabaco assim em grande quantidade sem conhecer a lei, né? O tabaco, vamos ver aqui, criou a nicotina, né? Crioulo, nicotina, tabaco crioulo, nicotina, né? Então, não pode, né? E tem a aguausca. Aguausca também é o tipo é um tipo de droga isso daqui, né? Deve ser um tipo de droga, né? Então tem muitas coisas que é proibido, né? Tem muitos tipos de plantas que é proibido, né? Devido à sua toxicidade, né? O problema é que é muito tóxico, né? Então essas plantas que é muito tóxica, a sua toxicidade prejudica, que nem o NIM, né? Que eu tenho falado, o NIM mata as abelhas que polinizam, né? As plantas, as frutas, né? Então tem que tomar cuidado, né? Então vai uma dica para as pessoas ter mais saúde, né? As pessoas têm que mudar a sua alimentação para melhor. Existe também uma maneira também de fazer, né, o seu tratamento
com creatina. A creatina também, as pessoas podem usar moderado, né? A creatina tem que usar moderado, não pode ser em excesso. Também ajuda na massa muscular, dá mais energia, né? Fortalece as pessoas. Pode fazer também o whey caseiro, pode fazer, né? Existe maneira de fazer o whey caseiro. A gente sabe que esses produtos, essas vitaminas que são vendidas no mercado, são caríssimas, são caros, né? São caros, né? Produtos vitamínicos, custa 50, custa 100, custa 150, né? Então são produtos caríssimos. Mas as pessoas quiserem fazer o seu whey caseiro, pode fazer sim, pode. É possível fazer o whey caseiro. Com certeza pode fazer, né? O whey caseiro sai mais em conta. Pode usar o método, usando, por exemplo, quer fazer um whey proteico caseiro, pode usar 100 gramas de cada, pode usar 100 gramas de cacau, né, em pó, pode usar 100 gramas de extrato de soja, que é a farinha de soja, né? Pode usar 100 gramas de farinha de banana, pode usar. Pode usar 100 gramas de farinha de aveia, pode usar 100 gramas de leite em pó, né? Pode usar duas... Não, aqui é o preparo, né? Aqui é o preparo. Na hora de fazer, então tem que fazer de um copo de água, né? 200 ml. Mas o whey é isso daí, né? O whey proteico caseiro é só colocar 100 gramas de cada produto, né? 100 gramas de cacau em pó. Eu estou repetindo, 100 gramas de extrato de soja, 100 gramas de farinha de banana, 100 gramas de aveia, né? E 100 gramas de leite em pó. Misturar bem. Pode fazer o seu o whey caseiro, né? Pode fazer o seu whey caseiro, né? Se você não quer comprar, né, coisas caríssimas, pode fazer, com certeza, pode fazer sim. Existem várias maneiras. Pode fazer o seu whey proteico. Pode ser de várias maneiras, pode ser aveia, pode ser adicionado farinha de amendoim, tem a farinha de amendoim também. Você mistura a aveia, é uma quantidade pequena, né? 100 gramas de cada, e mistura. Pode ponhar também a albumina, né? Albumina também. Também é um pó sabor baunilha. Ou então pode ponhar a proteína de soja, né? Põe a proteína de soja. Se quiser, pode ponhar o leite em pó. É tudo em 100 gramas. 100 gramas de cada. Você jovem, você estudante, você pode fazer o seu whey protein, o proteico, né? Pode fazer e usar. É bom sim, com certeza, né? Fazer as coisas certinho, né? Pode fazer e pode usar sim o whey proteico, né? Pode fazer vários, né? É só prestar atenção, é só anotar tudo certinho e usar.
o seu eco, usar a sua vitamina, né? São muitas as vitaminas que ajudam, né? Então essas pessoas precisam mudar o seu estilo de vida, né? Não é pensar que tomar medicamento vai ser curado, que tomar medicamento vai resolver o problema. Tem que se preocupar mais com a nutrição, né? A nutrição é importante. E a gente vê que o magnésio, ele desempenha um papel muito importante, né? Um papel muito importante para as pessoas, né? Que é uma grande valia para as pessoas. Porque sem magnésio a gente não pode viver, não tem como viver sem magnésio, não tem jeito. O nosso corpo precisa de magnésio, nosso corpo precisa de magnésio, com certeza, né? A gente está vendo aqui, né? Magnésio, ele serve para melhorar, né? O sono, ele serve para fortalecer os ossos, né? Por exemplo, a semente de abóbora, né? Que a gente sempre comenta sobre a semente de abóbora. A semente de abóbora, ela tem muito valor, ela é muito importante para a gente. E ela traz vários benefícios, são muitos os benefícios da semente de abóbora. Então, a semente de abóbora, ela possui diversos benefícios, ajudando a melhorar o funcionamento do cérebro, do coração, melhorar o trânsito intestinal, diminuir a inflamação do organismo, que causa diversas doenças, né? E traz benefícios e é rico em gordura saudável, fibra, vitamina E, vitamina A, vitamina C, minerais, ferro, fósforo, magnésio. Como eu estava dizendo, né, anteriormente, né, eu estava dizendo sobre o magnésio. Não tem outra fonte melhor do que a semente de abóbora, semente de abóbora. Então é muito importante usar a semente de abóbora, que é rico em vitamina, magnésio, ferro. Ajuda bem as pessoas. Pode usar inteira, triturada em saladas, bolo, pães, iogurte. É muito importante, né? E favorece o bem-estar, promove a perda de peso, aumenta a massa muscular, protege a célula do organismo, diminui a inflamação, melhora a saúde da próstata e da tireoide também, né? Melhora também a tireoide, né? Porque a semente de abóbora ela é rica em zinco, um mineral importante que ajuda a regular o funcionamento da tireoide, né? Usando o consumo diário, né? Não precisa usar muito, mas usar a medida certa, né? Todos os dias. Ajuda a combater parasita intestinal, combate a anemia, melhora o funcionamento do organismo, melhora também a saúde do coração. São sementes que possuem fitoesteróis, né? Magnésio, zinco, ácido graxos, ômega 3, que ajuda na circulação, regula os níveis de açúcar no sangue. Então, isso é importante. A gente vê a tabela de informação nutricional, cada
100 gramas de semente tem 567 de caloria. Então está aí, né? E uma semente de abóbora, 10 gramas, por exemplo, tem 56,7 de caloria. E cada 100 gramas de semente de abóbora tem 29,5 gramas de proteína. E uma semente só, que é 10 gramas a semente, tem 2,95 gramas de proteína, né? E tem bastante coisa aqui que a gente não vai dar para comentar. Compartilhe, se inscreva e dê o like, né? Dê o like, assista sempre e também procure os links que a gente deixa abaixo, os cursos, as informações. E até a próxima oportunidade. Até lá, se Deus o permitir, né?